No caminho para Jerusalém, com o coração cheio de compaixão e os olhos fixos no propósito, Jesus não perde tempo com distrações. Cada passo dele é ensino, cada encontro é revelação, cada palavra é um convite ao arrependimento. Lucas capítulo 13 é como uma estrada apertada, ladeada de advertências, milagres, parábolas e lamentos, tudo apontando para um reino que cresce em silêncio, mas transforma tudo por onde passa. Nesse trecho, a graça chama, mas também confronta. O tempo é agora, a porta ainda está aberta, mas não por muito tempo. Vem ver. E aí, nesse ponto da caminhada, alguém que estava por perto, talvez um daqueles que ouvia Jesus com atenção, mas também com aquele desejo escondido de provocar ou testar, solta uma pergunta que mexe com o ambiente inteiro. E é aí que entra Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 5. No versículo 1, a narrativa começa com uma notícia. Não é uma parábola, nem um milagre, nem um ensino direto. É uma interrupção na conversa com o relato do momento. Naquela ocasião, chegaram alguns e contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que eles ofereciam. Pensa nisso. O povo vem contar algo trágico e brutal, como se dissesse: Senhor, o Senhor ouviu o que Pilatos fez. A cena descrita é violenta. Galileus, provavelmente peregrinos que foram até Jerusalém para oferecer sacrifícios, foram assassinados por ordem de Pôncio Pilatos. E seu sangue foi literalmente misturado ao sangue dos animais que eles estavam oferecendo a Deus. Isso era uma profanação dupla, contra a vida humana e contra o culto. Algo que feria o povo na alma. Agora, quem era Pilatos? Um governador romano da Judéia, nomeado por Roma por volta do ano 26 depois de Cristo, e era conhecido por sua frieza. Não respeitava os costumes dos judeus e se envolvia facilmente em conflitos com eles. Essa atitude de matar galileus dentro do templo ou nos arredores sagrados era algo que despertava não só horror, mas também debates teológicos profundos. Por quê? Porque na cabeça de muitos judeus daquela época, morte trágica era castigo divino. Era uma mentalidade comum. Se alguém sofria algo horrível, é porque tinha feito algo horrível. Tipo aquela ideia lá em Jó, quando os amigos do patriarca tentam convencê-lo de que ele só estava sofrendo porque tinha pecado. Essa crença era tão enraizada que o povo nem cogitava que o justo pudesse sofrer injustamente. E aqui, parece que eles estão testando Jesus para ver se ele concorda com esse tipo de raciocínio. E aí, no versículo 2, Jesus responde com uma pergunta que quebra a lógica da multidão. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Repara na didática aqui. Jesus não vai direto ao ponto. Ele devolve com uma pergunta. Ele está desconstruindo aquela teologia rasa do merecimento imediato. Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês acham mesmo que eles morreram assim porque pecaram mais do que os outros? Isso aqui é de uma profundidade que arrepia, porque ele não está negando que o pecado tem consequência, mas ele desafia a ideia de que sofrimento é igual a culpa imediata. É como se dissesse, vocês acham que Deus é um juiz impaciente, que pune com raio quem tropeça na fé? Não, Jesus está puxando a conversa para outro eixo. Ele está falando de arrependimento, não de culpa alheia. No versículo 3, Jesus continua, não eu lhes digo, mas se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Essa palavra aqui, arrependimento, no original grego é metanoia, que significa mais do que remorso. É mudança de mente, é dar meia volta, é mudar a rota da vida. E Jesus está dizendo, em vez de ficar julgando o sofrimento dos outros, vocês deviam olhar para dentro, porque se não houver metanoia, a destruição é certa. É como se ele dissesse, vocês estão olhando o julgamento que caiu sobre outros e achando que escaparam por mérito. Mas a pergunta certa não é por que eles? É e se fosse comigo? Isso muda tudo. Jesus não está promovendo medo, está fazendo um chamado à consciência. E como Jesus nunca deixa margem para dúvida, ele traz mais um exemplo. No versículo 4, ele pergunta, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? 18 pessoas, um acidente, uma torre que desabou. Gente comum, gente de Jerusalém, não galileus.
Ou seja, agora ele pega uma tragédia mais doméstica, mais próxima da elite religiosa. A Torre de Siloé, provavelmente parte de alguma construção perto do tanque de Siloé, aquele lugar onde Jesus curaria um cego em João capítulo 9, caiu matando 18 pessoas. Imagina a comoção. Imagina o zum 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 pelas vielas de Jerusalém. Será que Deus pesou a mão? Será que estavam em pecado? Jesus vai direto nesse pensamento escondido no coração da multidão. Ele confronta essa ideia de que só os grandes pecadores morrem em tragédias. E no versículo 5, ele repete com ênfase: "Não, eu lhes digo, mas se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão." A repetição aqui é pedagogia pura. Ele diz a mesma frase do versículo 3. Só que agora, depois do segundo exemplo. Isso é típico da forma como os profetas do Antigo Testamento falavam. Repetição para reforçar. Agora respira fundo e deixa isso assentar um pouco. Jesus está ensinando algo enorme. Tragédias não devem ser lidas como sinais de que Deus abandonou alguém, nem como placas de trânsito divinas apontando o pecador da vez. Ao invés de levantar o dedo, o certo é abaixar a cabeça. Ao invés de comentar a desgraça alheia, é hora de examinar o coração. Imagina o impacto disso. Ele estava falando com um povo que vivia debaixo do jugo de Roma, num contexto de tensão política, medo e expectativa messiânica. Queriam que Deus esmagasse os romanos e exaltasse os judeus fiéis. Mas Jesus vem e diz: "O problema de vocês não é Roma, é o coração. Vocês precisam se arrepender." Isso era revolucionário. Tirava o foco do externo e colocava no interior. E sabe o que é mais forte? Jesus diz: "Todos igualmente perecerão." Não é só o pecador que sofre tragédias públicas, mas todos os que não mudarem de vida. Ou seja, o julgamento que importa não é o que a gente vê, é o que virá. E ele não está falando só da morte física. Esse perecer tem cheiro de eternidade. Ele está apontando para a condenação eterna, para o juízo final. E isso não é ameaça, é um convite, um alerta amoroso. Isso aqui é de tirar o fôlego. Porque Jesus não se aproveita da dor alheia para dar lição de moral. Ele transforma o horror da injustiça de Pilatos e o desastre da Torre de Siloé em espelhos espirituais, dizendo: "Vocês estão vendo essas histórias, então olhem para dentro, a hora de mudar é agora." E o que a gente faz com isso hoje? Num tempo em que tragédias viram manchetes e julgamentos viram tweets, Jesus ainda nos chama à metanoia. Quantas vezes a gente ouve: "Ah, isso aí foi castigo", também, né? Vive aprontando. Mas Jesus desmonta tudo isso. Ele olha para nós e pergunta: "E você? Já se arrependeu? Tá vivendo com propósito?" É como se ele dissesse: "Não perca tempo apontando dedos. Aproveita a chance de olhar para dentro. Porque cada batida do coração é uma nova oportunidade de viver diferente." Isso aqui, meu amigo, é evangelho puro. Nem tragédia, nem sucesso são provas de espiritualidade. O que conta mesmo é um coração rendido, transformado, que ama a Deus e ao próximo. Porque sem arrependimento não há salvação. E com arrependimento, há perdão, restauração, vida nova. Isso é profundo, né? Imagina o quanto aquelas pessoas sentiram pensando nos amigos que morreram. E Jesus, com tanto amor e verdade, dizendo: "Ainda há tempo, mas não perde esse tempo." E logo depois desse alerta forte sobre arrependimento, Jesus emenda com uma parábola. Ele não muda de assunto, não abandona o tema. Ele apenas troca o tom da fala. Sai da denúncia direta e mergulha numa imagem, dessas que falam baixinho, mas batem fundo. É Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao 9. No versículo 6, a história começa assim: "Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum." Para quem ouvia Jesus, isso não era só uma historinha. Era uma imagem carregada de sentido. A figueira, na cultura judaica, simbolizava Israel. Isso vem desde os profetas. Jeremias, Oséias, Miqueias. Todos usaram a figueira como símbolo do povo escolhido, especialmente quando esse povo era chamado à responsabilidade. Já a vinha também era símbolo de Israel, mas com ênfase em sua missão de frutificar para Deus. Então aqui temos uma figueira plantada numa vinha, ou seja, um povo especial dentro de uma terra especial, cercado de cuidado, graça, privilégio, mas estéril. A construção da frase já incomoda. O dono foi procurar fruto, no singular mesmo, indicando que qualquer sinal de vida bastava, e não achou nenhum. Nada, nem sombra de fruto, nem tentativa. Era uma estagnação total. Imagina a frustração. Um proprietário que cuida da terra, planta, espera, rega, aduba, e volta ano após ano e encontra o mesmo vazio.
Agora, no versículo 7, Jesus continua. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? E aqui a tensão aumenta. O dono não é um homem cruel. Ele esperou 3 anos. Não 1, não 2, mas 3 ciclos agrícolas completos. Isso nos remete ao cuidado paciente de Deus com Israel e, por extensão, conosco. 3 anos também ecoam no ministério público de Jesus. É como se ele estivesse dizendo, eu estou aqui pregando, curando, ensinando, e cadê a resposta de vocês? O tempo de Deus não é impaciente, mas também não é eterno nesse mundo. Ele é paciente, mas não permissivo. O dono da vinha pergunta, por que ocupar a terra à toa? Por que sugar nutrientes sem dar nada em troca? A expressão grega aqui, traduzida como inutilizar, tem a ver com tornar a terra improdutiva, exausta. Ou seja, a figueira não só deixava de produzir, mas ainda atrapalhava a fertilidade da vinha. Era um peso morto. Uma presença que suga, mas não entrega. Que exige, mas não responde. Isso aqui aponta para uma espiritualidade que consome a graça de Deus, mas não se converte de verdade. Que ouve a palavra, mas não dá fruto. Vive na vinha, mas não vive para o dono da vinha. E agora o versículo 8 nos surpreende com uma fala que parece interromper o machado. Respondeu-lhe o homem, Senhor, deixa ainda este ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Olha só a beleza disso. O vinhateiro intercede pela figueira. Ele pede mais uma chance. Ele não ignora o problema, mas propõe uma ação concreta. Cavar, soltar a terra, adubar. Esse vinhateiro aqui é uma imagem linda de Cristo. Ele não fecha os olhos para o estado da figueira, mas também não desiste dela de imediato. Ele propõe mais um ciclo de investimento. Ele fala de um trabalho que vai além do superficial. Cavar ao redor é mexer na raiz, na base, no oculto. Adubar é trazer nutrientes novos, estímulos de crescimento. Ele quer dar tudo o que for possível para que aquela figueira frutifique. Isso é graça operando com verdade. Amor que cuida, mas que também confronta. E por fim, o versículo 9 fecha a parábola com uma condição. Se der fruto no futuro, muito bem. Se não, corte-a. Repara no equilíbrio. Tem esperança, sim, se der fruto, mas também tem limite, se não. Não é ameaça fria, é verdade amorosa. Há um tempo da graça, mas ele é tempo com prazo. Essa tensão entre graça e justiça percorre toda a Escritura. Deus é longânimo, mas não é conivente. Ele oferece tempo, recursos, oportunidades, mas espera retorno. O fruto que ele quer não é só comportamento exterior, é vida regenerada, coração transformado, amor ao próximo, fé viva, arrependimento genuíno. Como diz em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelos frutos os conhecereis. E se a gente liga essa parábola com o que veio antes, as mortes trágicas dos galileus e os 18 de Siloé, a mensagem se amarra toda. Todos estão sob a mesma necessidade de arrependimento. E Deus, mesmo justo, oferece uma nova chance. Mas essa chance não é para sempre. É agora. A figueira ainda está ali, mas o machado está encostado. O tempo corre. O vinhateiro está cavando, está adubando. Está dando tudo de si. E no fim o que se espera? Fruto. Só isso, fruto. Porque quem vive no reino não pode ser só ocupante da terra. Precisa florescer. E como se tudo o que Jesus estivesse dizendo ainda não tivesse se feito carne ali diante dos olhos deles. A próxima cena mostra exatamente o que ele vinha falando em forma de gesto vivo, palpável, transformador. É como se aquela figueira estéril da parábola ganhasse rosto, corpo e sofrimento. Vem comigo agora para Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. No versículo 10, o cenário muda um pouco, mas o coração da mensagem continua o mesmo. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Essa frase, apesar de curta, é carregada de tensão. Sinagoga, como você sabe, era o lugar onde os judeus se reuniam para ler e estudar a lei e os profetas. Era um ambiente sagrado, de ensino, adoração e também de forte vigilância religiosa. E o sábado, por sua vez, era o dia mais reverenciado do calendário judaico. Desde os dias de Moisés, guardar o sábado era sinal da aliança entre Deus e o povo. Mas ao longo dos séculos, os líderes religiosos tinham cercado o sábado de tantas regrinhas que, em vez de um dia de descanso e libertação, ele tinha virado uma prisão cerimonial. Então repara, Jesus ensina na sinagoga no sábado. Ele não está ali como provocador, mas como mestre fiel às Escrituras. Mas esse momento de ensino vira palco de uma cura que confronta toda a rigidez dos corações presentes. No versículo 11, entra em cena uma mulher. A narrativa descreve assim:
Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Olha que descrição forte. 18 anos, ou seja, o mesmo número de pessoas que morreram com a queda da Torre de Siloé. Versículo 4. Coincidência? Talvez não. É como se Lucas estivesse costurando os temas. Tragédia, sofrimento e agora um corpo dobrado pelo tempo e pela dor. Mas não era só doença física. O texto diz que ela tinha um espírito que a mantinha doente. Isso revela que a enfermidade tinha uma raiz espiritual. Não significa que todo enfermo está possesso, mas aqui havia uma ação demoníaca contínua, agindo de maneira opressiva sobre o corpo dela. Ela não estava possuída como os endemoniados que gritavam ou se contorciam, mas era um tipo de prisão silenciosa e longa. O inimigo a mantinha encurvada, sem conseguir olhar para cima. Literalmente, imagine isso, 18 anos olhando para o chão. 18 anos sem erguer os olhos para o céu. Isso fala muito, porque espiritualmente também tem muita gente assim, vivendo cabisbaixa, esmagada por pesos invisíveis, sem conseguir se levantar. No versículo 12, a beleza começa a brotar no cenário. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente e lhe disse: "Mulher, você está livre da sua doença." E aqui a gente precisa parar e respirar, porque Jesus vê, isso é essencial. Num ambiente religioso, onde muitos estavam mais preocupados com o sábado do que com as pessoas, Jesus enxerga o invisível. A mulher não pediu nada. Ela não clamou, ela nem interrompeu o ensino. Mas Jesus chamou. Ele tomou a iniciativa. Isso aqui é pura graça em movimento. O amor de Deus não espera a gente ter forças para pedir. Ele chama pelo nome, puxa para frente, declara liberdade. E repare no verbo. Você está livre da sua doença. Não é só curada, é libertada. Porque o que estava sobre ela era mais do que dor física, era uma prisão espiritual. E Jesus, que é Senhor do sábado, começa a mostrar que o verdadeiro descanso não é ficar imóvel num banco, mas ser liberto do jugo que nos oprime. No versículo 13, a libertação se concretiza fisicamente. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aqui dá para sentir a cena inteira. Jesus toca. O toque que cura, que comunica valor, dignidade, calor, e imediatamente, sem demora, ela se endireita. O verbo no grego original mostra uma ação completa. Ela foi totalmente erguida. Uma coluna que durante 18 anos conheceu só o chão, agora se alinha, se ergue e se levanta. E o que ela faz? Louva a Deus. Simples assim. Não se explica, não filosofa, não faz discurso. Ela louva. Porque quem foi tocado de verdade, quem foi liberto, responde com adoração. Não tem como ser diferente. É a reação natural de quem foi tirado do pó e erguido pela graça. Mas nem todo mundo fica feliz. No versículo 14, o clima esquenta. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: "Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado." O que era para ser um culto de celebração vira um protesto de religiosidade dura. O dirigente da sinagoga não fala com Jesus diretamente. Ele fala com o povo, numa tentativa de manter o controle e evitar que a autoridade de Jesus se espalhasse. Ele cita a lei, mas sem o espírito da lei. Ele recita Êxodo capítulo 20, mas esquece Oséias capítulo 6, versículo 6. "Misericórdia quero e não sacrifício." Esse líder está preso a uma religião sem compaixão. Ele está mais preocupado com o calendário do que com a cura. É como se dissesse: tem hora certa para Deus agir. E isso é um absurdo, porque quando a misericórdia toca o ser humano, não tem dia sagrado que segure. No versículo 15, Jesus responde. E responde com autoridade, mas sem perder o tom pedagógico. O Senhor lhe respondeu: "Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva para dar-lhe água." Chamar alguém de hipócrita aqui é forte. No original grego, hipokrites era o nome dado a um ator de teatro, alguém que veste uma máscara. Jesus está dizendo que esses líderes são atores religiosos. Fingem zelo pela lei, mas por trás estão mais preocupados com rituais do que com gente. E aí ele pega uma prática comum, cuidar dos animais. No sábado, eles soltavam os bichos para beber água. Isso não era considerado trabalho. Então Jesus pergunta: se vocês cuidam até dos animais no sábado, por que não se pode libertar uma mulher? E aí vem o versículo 16, que é uma joia teológica. Então, esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria ser libertada no sábado dessa prisão? Repara nas expressões,
filha de Abraão, ou seja, ela tem identidade, herança, pertencimento. Não é qualquer uma, é parte do povo da aliança. E Jesus, ao usar esse termo, eleva o valor dessa mulher diante da multidão e dos líderes. Ele reconhece sua dignidade espiritual, mesmo que os outros a tivessem desprezado por tanto tempo. Depois ele diz que Satanás a mantinha presa, usando uma linguagem de guerra espiritual. E então, com firmeza afirma, não deveria ser libertada no sábado, como quem diz, se existe um dia perfeito para libertar alguém, é justamente o sábado. Porque o sábado não é um fim em si mesmo. Ele existe para descanso, restauração, cura. Aquele dia virou o que Deus sonhou para a humanidade. Um dia onde os oprimidos são libertos, onde a dignidade é restaurada, onde a aliança é relembrada. E por fim, no versículo 17, a reação é dupla. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Que cena! Os líderes, os hipócritas, são envergonhados. Não porque Jesus os humilhou à força, mas porque a luz da verdade revelou a incoerência deles. Já o povo simples, o povo da fé, se alegra. Eles veem Jesus agindo e sabem, é o dedo de Deus. Eles não precisam de explicação teológica. Eles reconhecem o cheiro da misericórdia no ar. Cada milagre é uma pregação viva. Cada cura é uma exortação contra o legalismo. Cada toque de Jesus é uma palavra que diz: a figueira ainda pode dar fruto. Logo depois da cura daquela mulher encurvada e da confusão que ela gerou entre o povo e os líderes religiosos, Jesus não encerra o assunto. Na verdade, ele aprofunda ainda mais o que estava acontecendo ali. O milagre que acabara de acontecer não era só um ato isolado de compaixão. Era uma ilustração viva do reino de Deus, entrando no mundo e revertendo as distorções que o pecado e a religiosidade vazia haviam causado. Então Jesus vira para a multidão e faz uma pergunta que é quase um convite à reflexão. No versículo 18, Lucas escreve: Então Jesus perguntou: A que é semelhante o reino de Deus? Com o que o compararei? Olha o tom. Jesus não responde com um conceito técnico, ele faz perguntas. E essas perguntas têm o objetivo de despertar o coração e provocar uma imaginação espiritual. Jesus usa figuras e imagens do cotidiano, como quem diz: Vocês querem entender o que Deus está fazendo aqui e agora? Então deixa eu contar uma coisa que parece pequena, mas é enorme. Ele poderia ter dito: O reino é como um exército invencível ou como um trovão dos céus. Mas não. O reino de Deus, esse governo amoroso, santo e soberano que ele veio anunciar, não chega com barulho ou força bruta. Ele chega como semente. Ele chega de forma quase invisível, mas com poder transformador absoluto. No versículo 19, Jesus dá a resposta. É como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou em sua horta. Cresceu e se tornou árvore, e as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Agora, respira fundo e visualiza isso. O grão de mostarda, naquela região da Palestina, era uma das menores sementes conhecidas. Não era literalmente a menor do mundo, mas proverbialmente era usada como exemplo de pequenez. Era a metáfora perfeita para algo desprezível aos olhos humanos. Algo que você quase não enxerga, mas que guarda um potencial de crescimento explosivo. Jesus diz que esse homem pegou a semente e plantou na horta, ou seja, num lugar comum, doméstico, não num campo gigantesco. A imagem aqui é de algo íntimo e cotidiano, mas que contém algo celestial. E esse grão cresce. Mas não cresce só um pouco, ele se transforma numa árvore. E aqui tem um detalhe importante. A planta da mostarda geralmente não chega a ser considerada uma árvore no sentido técnico. Mas Jesus está falando da força do crescimento, da expansão desproporcional à origem. É um milagre do ordinário. Algo tão pequeno, mas que vira abrigo para pássaros. E aí vem o ponto-chave. As aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Essa parte ecoa profecias do Antigo Testamento. Em especial, Ezequiel capítulo 17, versículo 23, onde Deus promete plantar um renovo e dele brotará uma árvore grande o suficiente para abrigar todas as aves, símbolo dos povos gentios. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o reino não só cresce silenciosamente, ele acolhe, ele abriga, ele inclui. As aves representam povos, culturas, nações. É o evangelho que rompe os muros de Jerusalém e chega aos confins da terra. Agora, no versículo 20, Jesus reforça o ensino com mais uma pergunta semelhante. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? Aqui a repetição é didática. Jesus está martelando o ponto.
Não basta ouvir uma vez. Ele quer que entre no coração do povo. E para isso, repete o estilo, a forma, o tom. E no versículo 21, ele continua com outra figura doméstica. É como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, até que toda a massa ficou fermentada. Aqui o símbolo muda. Em vez de uma semente crescendo para cima, agora temos fermento se espalhando para dentro. E mais uma vez, algo pequeno, quase invisível aos olhos, é o agente de uma transformação radical. No original grego, a medida de farinha é chamada de satos, e Jesus menciona 3 medidas, o que equivale a mais ou menos 25 quilos de farinha, ou seja, uma quantidade enorme. Era o suficiente para alimentar mais de 100 pessoas. E essa mulher mistura o fermento ali, sem alarde, sem espetáculo. E aos poucos, toda a massa é tomada. O reino é assim. Não começa com multidões, mas com discípulos humildes. Não começa nos palácios, mas nas vilas. Não começa gritando, mas transformando de dentro para fora. Essa imagem também tem um contraste curioso. Em outros textos bíblicos, o fermento é símbolo de corrupção, como em Mateus capítulo 16, versículo 6, onde Jesus alerta sobre o fermento dos fariseus. Mas aqui o fermento é positivo, porque Jesus pega uma imagem que normalmente era negativa e a redime, assim como ele faz com pessoas. O que era visto como impuro, ele transforma em agente do reino. E se a gente conecta tudo isso com a cura da mulher encurvada que aconteceu minutos antes, a mensagem ganha mais cor. O reino chegou ali mesmo, naquela sinagoga, naquele sábado, naquele toque. Como uma semente lançada num coração, como fermento numa massa silenciosa. O reino tinha começado a transformar tudo, mas não do jeito que os líderes esperavam. Era de baixo para cima, de dentro para fora, do fraco para o forte, do invisível para o glorioso. E assim, depois de falar do reino como fermento e como semente, Jesus segue o caminho. Mas não vai só andando, vai ensinando enquanto anda. Como um mestre que não perde uma oportunidade sequer de plantar verdades eternas no coração do povo. E é aqui, Lucas capítulo 13, versículo 22 em diante, mostra mais uma cena rica, densa e cheia de implicações eternas. No versículo 22, o texto diz: Jesus continuava a sua viagem para Jerusalém, ensinando nas cidades e povoados por onde passava. Isso aqui não é só uma nota geográfica. Tem um peso teológico enorme. A viagem para Jerusalém já tinha sido anunciada desde Lucas capítulo 9, versículo 51, quando se diz que ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Essa viagem não é turismo, é uma marcha rumo à cruz. Cada passo de Jesus em direção à Cidade Santa era um passo em direção ao Calvário. Mas repare, ele não corre, não se isola, não se cala. Ele ensina, em cada vila, em cada aldeia, em cada esquina. Ele sabe que os dias estão contados, mas continua a semear o reino com palavras e presença. No versículo 23, alguém se aproxima com uma pergunta que ecoa as ansiedades religiosas da época. Senhor, serão poucos os salvos? É interessante isso. A pergunta é objetiva, mas carregada de presunção. O povo judeu do primeiro século tinha a tendência de achar que a salvação era quase exclusiva do seu grupo étnico-religioso. Havia debates acalorados entre os fariseus, essênios, zelotes. Uns achavam que muitos seriam salvos, outros que só os justos pela lei entrariam. E agora, alguém quer saber a quantidade. Mas Jesus, como sempre, não responde contando números. Ele responde reorientando a motivação da pergunta. No versículo 24 ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aqui está o centro do ensino. Em vez de discutir quantos serão salvos, Jesus vira a chave. A pergunta não é quantos, a pergunta é: você está entrando? O verbo grego usado aqui para esforcem-se é agonizomai, de onde vem a palavra agonia, que transmite a ideia de luta intensa, dedicação até o limite. Jesus não está falando de meritocracia, mas sim da seriedade do arrependimento verdadeiro, da entrega autêntica a Deus, da urgência em responder ao chamado do reino. A porta estreita simboliza esse caminho difícil de fé, renúncia, humildade, arrependimento, obediência. Não é uma porta larga como a religiosidade superficial oferecia. Não é como os fariseus pensavam: faça rituais, decore mandamentos, siga a tradição e estará dentro. Não. Jesus diz: a entrada é apertada. Não cabe orgulho. Não entra com máscaras. Não se atravessa de multidão. Cada um entra sozinho e rendido. E mais, Jesus afirma:
que muitos tentarão e não conseguirão. Isso aqui precisa ser lido com temor, porque aponta para um tempo em que o convite do reino não estará mais aberto como está agora. A chance de entrar pela porta é agora, enquanto ela está aberta. E isso casa perfeitamente com o que ele já tinha dito antes, como na parábola da figueira. Há um tempo de graça, mas também há um limite. No versículo 25, Jesus aprofunda com uma imagem de juízo final. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não sei de onde vocês são. Agora o tom é dramático. A porta estava aberta, mas o tempo passou. O dono da casa se levanta e fecha a porta. Isso aqui evoca a linguagem dos profetas e até mesmo o relato de Noé, quando Deus fechou a porta da arca e o juízo veio. Jesus está mostrando que a oportunidade de salvação não é eterna. Ela é oferecida com amor, mas não pode ser ignorada indefinidamente. Aqueles que ficaram de fora agora batem, insistem, e até usam o nome Senhor, mas escutam a resposta: não sei de onde vocês são. Isso mostra que não basta conhecer o nome de Jesus, é preciso ser conhecido por ele. Não basta uma associação superficial. O reino exige relacionamento real. No versículo 26, os que estão de fora protestam. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos contigo e ensinaste em nossas ruas. Olha isso. Eles alegam proximidade geográfica e familiaridade social. Comeram, beberam, ouviram, estavam nos mesmos lugares em que Jesus pregava. Mas aqui Jesus mostra que proximidade física não significa comunhão espiritual. Participar de eventos religiosos, frequentar os cultos, ouvir sermões. Nada disso garante entrada no reino se o coração não tiver se rendido de verdade. E então, no versículo 27, a resposta vem como um veredito. Mas ele responderá: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Essa frase remete diretamente ao Salmo capítulo 6, versículo 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Aqui a questão central não é o discurso religioso, mas a prática da vida. Eles diziam Senhor, mas viviam na iniquidade. Conheciam o nome de Deus, mas não tinham o caráter de Deus. Jesus declara: eu não sei de onde vocês são. Isso revela distância de identidade, de origem espiritual. Não são do reino, não pertencem, não foram transformados. Estavam perto, mas não estavam dentro. Afastem-se. Não porque Jesus deseja o afastamento, mas porque a porta se fechou. No versículo 28, a dor da exclusão se revela. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Esse versículo é uma bomba, porque mostra que aqueles que confiavam na linhagem de sangue, nos patriarcas, nos profetas, serão testemunhas do banquete, mas não participarão dele. Vão ver os pais da fé dentro e eles do lado de fora. Isso era um choque para os ouvintes judeus. O reino que eles achavam ser herança garantida por nascimento não estava automaticamente assegurado. Só quem entra pela porta estreita, só quem se arrepende de verdade, só quem segue o rei é que participa da mesa. O choro e o ranger de dentes são expressões fortes, recorrentes em outras falas de Jesus, para descrever o sofrimento profundo, o desespero e o arrependimento tardio daqueles que perceberam, tarde demais, que estavam fora do reino. É a dor de quem teve a chance e desprezou. E aí, para fechar esse trecho com mais uma virada surpreendente, no versículo 29, Jesus declara: pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Isso aqui é pura inversão escatológica. Jesus aponta para uma inclusão global. O reino não será formado apenas por judeus da Galileia ou da Judeia. Virão de todas as direções, ou seja, de todas as nações. Gentios, estrangeiros, pagãos arrependidos, todos os que responderem ao chamado entrarão. Essa imagem da mesa é poderosa. Remete a Isaías capítulo 25, versículo 6, que fala do grande banquete que Deus preparará para todos os povos. Jesus está dizendo: a salvação está sendo estendida ao mundo inteiro. Isso era radical. Dizia que muitos que estavam fora aos olhos dos religiosos entrariam pela graça. E muitos que achavam que estavam dentro ficariam de fora por orgulho, dureza, incredulidade. E para que ninguém ache que essa é só uma metáfora abstrata, Jesus finaliza esse trecho com um enigma de cortar o coração. No versículo 30 ele diz: pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos.
Essa frase é como um selo sobre tudo o que ele havia dito até aqui. É o resumo da lógica invertida do reino. Os últimos, os pobres, os humildes, os esquecidos, os desprezados, os não religiosos, podem entrar antes. E os primeiros, os que se achavam justos, santos, donos da verdade, podem ficar para trás. Não é sobre hierarquia humana, é sobre rendição ao rei. E esse rei continua no caminho, rumo a Jerusalém, rumo à cruz, sem parar de ensinar, sem parar de alertar, sem parar de chamar. E enquanto essa multidão digeria tudo aquilo que Jesus acabara de dizer, sobre porta estreita, sobre o reino que inclui gente de longe e exclui muitos que se achavam dentro, sobre os primeiros sendo últimos, chega um grupo específico com um aviso urgente. Não é um alerta comum. É uma mistura de política, ameaça velada e medo. E tudo isso aparece a partir do versículo 31 de Lucas capítulo 13. No versículo 31, o texto diz: naquela mesma hora, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Opa, pausa aqui. Fariseus avisando Jesus? Isso parece estranho à primeira vista, né? Porque até então, os fariseus sempre estavam opondo-se a ele, testando, criticando, tentando descredenciá-lo publicamente. Mas agora um grupo deles parece preocupado com sua segurança. Será que foi uma preocupação sincera? Ou será que eles estavam tentando afastá-lo daquele território com algum tipo de manipulação? Os estudiosos divergem, mas o mais provável é que esse alerta fosse, na verdade, uma tentativa sutil de fazer Jesus recuar, mudar de rota, abandonar sua missão. E aí entra o nome de Herodes, no caso, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pereia, o mesmo que mandou matar João Batista. Era um homem vaidoso, astuto, mas também assustado com a influência de Jesus. Em Lucas capítulo 9, versículo 9, ele já demonstrava inquietação sobre o mestre, querendo vê-lo, mas sem coragem de enfrentá-lo de forma direta. Agora, o boato ou ameaça real é que Herodes queria tirar a vida de Jesus. E os fariseus usam isso como pretexto para tentar convencer Jesus a parar. Só que Jesus não se intimida com políticos ou religiosos. Ele não muda a rota por causa do medo. Ele não negocia missão com ameaça. No versículo 32, Jesus responde com firmeza. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa, hoje e amanhã expulsarei demônios e curarei pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Olha essa resposta. Primeiro ele chama Herodes de raposa. E isso, naquele contexto, não era um elogio. A raposa era vista como um animal astuto, traiçoeiro, insignificante e destruidor furtivo. Jesus usa essa figura para descrever a natureza manipuladora e ameaçadora de Herodes, mas também para indicar que ele não é digno de temor. E repara como Jesus fala da sua própria agenda com precisão. Hoje e amanhã faço isso, e no terceiro dia termino o que vim fazer. Aqui há uma dupla camada de sentido. No nível mais simples, ele está dizendo: eu ainda tenho um tempo de ministério, tenho obras para realizar, tenho demônios para expulsar, enfermos para curar, e não será Herodes que vai interromper isso. Ou seja, Jesus está deixando claro que a vida dele não está nas mãos de governantes humanos, mas nas mãos do Pai. Mas também existe uma pista profética. Essa menção aos 3 dias, hoje, amanhã e no terceiro dia, aponta sutilmente para sua morte e ressurreição. Em outros trechos dos evangelhos, Jesus já havia usado essa linguagem de 3 dias para se referir à sua paixão. Aqui, de forma poética, ele reafirma que nada vai interromper o plano de redenção. Não é Herodes, nem os fariseus, nem Roma. A missão segue o cronograma celestial. E Jesus segue falando, no versículo 33, com um tom ainda mais firme e profético. Mas é necessário que eu continue hoje, amanhã e depois, pois não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Essa frase tem ironia, dor e profecia misturadas. É necessário. Ou seja, há um propósito maior guiando meus passos. A expressão é necessário no grego, dei, carrega um peso de vontade divina soberana. Jesus está dizendo: eu não vou desviar do meu caminho, porque é preciso que eu vá até o fim. E aí vem a frase cortante. Não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Aqui Jesus está expondo a trágica ironia da cidade santa. Jerusalém, que deveria ser a cidade do encontro com Deus, se tornara o lugar onde os profetas eram mortos. Uma cidade com o nome Cidade da Paz, mas com as mãos manchadas do sangue dos mensageiros de Deus.
Desde Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Zacarias, tantos profetas perseguidos, rejeitados, mortos por levarem a verdade. Jesus está dizendo, não é novidade que os homens de Deus sejam assassinados em Jerusalém. Eu sei o que me espera lá. Mas mesmo assim, eu vou. E então, no versículo 34, Jesus se entrega a um lamento profundo, uma das declarações mais comoventes dos evangelhos. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Essa repetição do nome Jerusalém, Jerusalém, carrega um peso emocional e espiritual imenso. É a linguagem dos lamentos bíblicos. Lembra de Davi chorando por Absalão? Absalão, meu filho, ou de quando Deus chama Samuel, Samuel. Aqui, o coração de Jesus se derrama em compaixão e dor. Ele não está apenas ensinando, ele chora pela cidade. E olha a imagem que ele usa. Uma galinha juntando seus pintinhos. Nada de leão, nem de águia, nem de trovão. É uma figura maternal, protetora, terna. É a imagem de um cuidado simples, mas forte. De alguém que estende as asas para proteger do perigo. Jesus está dizendo, eu estendi meus braços para vocês, eu ofereci abrigo, salvação, paz, mas vocês não quiseram. Essa dor não é de rejeição apenas pessoal. É o coração de Deus sendo recusado pelo seu próprio povo. O verbo grego para vocês não quiseram tem a ver com resistência voluntária. Não foi ignorância, foi recusa. Eles viram, ouviram, sabiam, mas não quiseram se submeter. Essa é a tragédia. E então, no versículo 35, o lamento se transforma em profecia. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. A casa aqui pode ser o templo, o lugar da presença de Deus. Mas também simboliza todo o sistema religioso que rejeitou os profetas e agora rejeita o Filho. A expressão ficará deserta ecoa Jeremias capítulo 7, quando Deus anuncia a destruição do templo por causa da rebeldia do povo. A presença de Deus se retira, a glória se afasta. E tudo que sobra é estrutura sem vida, pedra sobre pedra. Jesus então conclui esse lamento com uma declaração messiânica velada, citando Salmos 118, versículo 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é a mesma frase que o povo gritaria na entrada triunfal em Jerusalém dias depois. Mas aqui, Jesus aponta para um futuro mais distante, talvez escatológico, quando Israel como nação reconhecerá o Messias. É uma declaração de esperança embrulhada em dor, porque mesmo depois de tudo, o coração de Jesus ainda espera pelo arrependimento de seu povo. Tudo isso dentro de uma sequência que começou com uma cura no sábado, passou pela imagem do reino como fermento e semente, falou sobre porta estreita e terminou com um lamento cheio de amor e verdade. E o que virá depois ainda vai ecoar tudo isso que foi dito. E aí, quando a poeira das palavras de Jesus começa a baixar, quando o silêncio dos corações que ouviram tudo aquilo toma conta do ambiente, o que fica no ar não é só uma lição, mas um chamado urgente, profundo, quase palpável. Lucas capítulo 13 não termina apenas com um lamento, termina com um suspense eterno, com uma porta entreaberta, com o eco de um amor que ainda espera, mesmo diante da rejeição. É como se cada verso desse capítulo fosse um degrau de uma escada que leva o ouvinte do superficial ao essencial, do externo ao interno, da religião à conversão. Começou com tragédia do cotidiano, Galileus mortos por Pilatos, 18 esmagados pela torre de Siloé, e Jesus virou a lente, dizendo, não olhem só o que acontece fora, olhem para dentro, arrependam-se. Ele não veio fazer estatística de quem foi salvo ou condenado. Ele veio apontar o caminho para que todos entrem pela porta estreita enquanto ainda dá tempo. E depois ele conta de uma figueira, uma árvore que está ali crescendo no meio da vinha, mas não dá fruto. E o dono diz que é melhor cortar. Mas alguém intercede. Dá mais um ano. Cavemos em volta. Coloquemos adubo, pode ser que dê fruto. Essa figueira somos nós, vivendo do cuidado de Deus, mas nem sempre correspondendo. Ainda assim, ele insiste. Ainda assim, ele espera. Aí, no meio da sinagoga, numa manhã de sábado, Jesus vê aquela mulher encurvada, dobrada há 18 anos. E enquanto os religiosos reviram os olhos, Jesus toca. E ao tocar, levanta. E ao levantar, liberta. Porque o sábado que eles protegiam com regras, ele preenche com compaixão. E ali, no corpo erguido daquela mulher, o reino floresce como fermento no meio da massa, como semente que vira abrigo para pássaros.
É invisível no começo, mas transforma tudo com o tempo. E quando alguém tenta medir a salvação com régua humana, Senhor, serão poucos os salvos. Jesus não entrega números. Ele entrega um apelo com urgência. Esforcem-se, entrem. A porta é estreita. Muitos vão bater quando já estiver fechada. Não deixem para depois. E ele desenha o drama do que é viver do lado de fora achando que estava dentro. Gente que cantava, que comia, que andava perto, mas nunca se entregou de verdade. E aí ele olha para o horizonte e vê Jerusalém. A cidade que tinha tudo para ser o centro da luz, mas que matou os profetas, apedrejou os enviados e agora prepara a cruz. E Jesus não a amaldiçoa. Ele chora por ela. Como quem ama alguém que o rejeita, mas ainda assim estende os braços. Como uma galinha que protege com asas abertas, mesmo quando os pintinhos fogem. Um coração partido, mas ainda compassivo. E então ele profetiza: a casa de vocês ficará deserta. E a gente sente o eco disso atravessando os séculos. Um templo vazio, uma religiosidade que perdeu a presença, uma mesa sem pão. Mas ele não fecha com desespero. Ele termina com um fio de ouro na borda do véu. Vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Um até cheio de esperança. Um ainda não que carrega um talvez logo. Uma porta que hoje está aberta, mas pode se fechar. Um chamado que ainda ecoa pelos corredores da alma. Arrependam-se, entrem. Eu ainda estou aqui. A mesa está posta, a figueira ainda tem tempo e a galinha ainda está com as asas abertas. Esse é o reino. Não grita, mas transforma. Não força, mas convida. Não se impõe, mas espera. E o rei, com os pés na estrada e os olhos no horizonte, ainda caminha na direção da cruz, por mim, por você. Por todos os que ainda podem dizer com fé viva no peito: bendito o que vem em nome do Senhor. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.